Olá, olá, amigo telespectador e amigo ouvinte da Rádio Itatiaia FM 87,9. Você que nos acompanha a partir de agora, você que estava curtindo o programa ao seu lado na Rádio Itatiaia FM, agora a gente começa com o nosso podcast aqui da Itatiaia FM com o prefeito de Itatiaia, Caio. Ele já está aqui com a gente vai conversar sobre os destaques, sobre os assuntos, sobre as polêmicas, as curiosidades, tudo que você tem dúvida. Às vezes você vê na rede social um assunto, fica curioso, não consegue entender muito bem do que está acontecendo. Chegou a oportunidade da gente trocar ideia com o prefeito para estar esclarecendo um pouco mais sobre esses assuntos. Então convido você a partir de agora, estamos ao vivo, então no rádio, no FM e também em áudio e vídeo pelo nosso Facebook e no Instagram. E depois a gente vai ainda para o YouTube. A entrevista é gravada e vai para o YouTube. Então nós estamos ao vivo no Facebook e Instagram. Curta, compartilha para poder estar interagindo com a gente. Pode mandar mensagem, manda mensagem para o nosso WhatsApp 3352-3119. Já começo pedindo desculpas porque a gente sempre tenta responder, mas a gente não consegue responder nem metade das perguntas. Mas na última, eu acho que foi a que a gente bateu quase o recorde de responder a maior parte de perguntas. O final fica até meio sem graça porque a gente vai respondendo. E hoje a gente inverteu um pouco o assunto. A gente combinou aqui com o prefeito, a gente vai trazer alguns assuntos e deixar aqueles assuntos que são muito importantes da metade para o final, porque senão a gente vai ficar a entrevista toda falando dos destaques. Prefeito Caio, seja bem-vindo à Rádio Itatiaia FM mais uma vez, é um prazer recebê-lo. Obrigado, Lucas, sempre pelo convite, é um prazer estar aqui na Rádio Itatiaia FM. Vou mandar um abraço para todos que estão nos ouvindo, todos que estão nos assistindo pela live da rádio, pela live lá na minha página no Instagram. Obrigado por todos aí, vamos que vamos para mais uma entrevista, é sempre um prazer estar aqui. Nós estamos ao vivo também na rede social do prefeito. Agradecer o pessoal da assessoria que está aqui com a gente dando apoio. Prefeito, tem muito assunto, tem bastante coisa boa acontecendo, tem bastante dúvidas da comunidade, tem questões que precisam ser melhoradas, enfim. Como que a gente está aí? O que a gente traz? Eu já fiquei sabendo que tivemos prêmio esse mês, tivemos aí mais oportunidades de emprego, fofocas sobre questões econômicas. Sim. O que você traz para a gente falando um pouquinho sobre o desenvolvimento econômico? Eu sei que vocês receberam um prêmio recente. Sim, Lucas, realmente a cidade está sempre em movimento, esse é o nosso objetivo, fazer a cidade andar, fazer as coisas acontecerem na cidade. Claro que a gente não consegue resolver todos os problemas da cidade de uma vez para outra, até porque a administração pública ela tem características, que o tempo da administração pública ele ainda é muito lento, então eu sei que muitas vezes a gente fica ansioso de querer resolver tudo de uma hora para outra, atacar todos os problemas da cidade e resolver tudo, mas isso é humanamente impossível, mas como eu sempre falo até nos vídeos que eu gravo, dia por dia, semana após semana, a gente vai atacando os problemas, vai resolvendo os problemas para sempre tentar entregar uma qualidade de vida melhor para os nossos moradores. Esse é o nosso objetivo, que é fazer por eles, fazer com que as pessoas tenham uma vida melhor, uma cidade melhor a cada dia. E sim, a gente ganhou um prêmio, é algo assim que nos deixou muito feliz, porque esse prêmio que nós ganhamos, ficamos em primeiro lugar no estado do Rio de Janeiro, que é o prêmio Sebrae. Esse prêmio ele existe há mais de 20 anos e Itatiaia nunca ficou nem perto de ficar entre os 5, os 10 primeiros. E nós, com 1 ano e 3 meses de gestão, nós conseguimos ganhar esse prêmio, que é um prêmio sobre simplificação de processos na prefeitura. E o tema abordado foi com relação à abertura de empresas na cidade. Quando nós assumimos a gestão, há 1 ano e 3 meses atrás, para você abrir uma empresa, desde uma empresa de grande porte, como uma empresa para você vender churrasquinho na praça, você montar uma loja, abrir uma loja online que seja, para você tramitar esses documentos na prefeitura, você levava minimamente 60 dias. Em 1 ano e 3 meses nós pegamos todo esse processo, passamos ele para uma plataforma digital e hoje a gente consegue abrir algumas empresas que têm às vezes baixo impacto em até 1 hora, ou seja, de 60 dias nós passamos para horas. Empresas de médio porte ou que existem alguns impactos, às vezes se abre com 3 horas ou até às vezes 24 horas, mas veja, já é um avanço gigantesco. E a gente cadastrou esse programa que nós montamos aqui, inclusive, nesse 1 ano e 3 meses, foram mais de 300 novas empresas abertas em Itatiaia, e eu não estou falando aqui de empresas de grande porte,
Estou falando aqui, repito, de uma pequena loja, de uma loja online, a pessoa que tirou lá o MEI para que ela possa abrir e vender lá o doce, vender a pipoca, vender o cachorro-quente, que seja. Então foram mais de 300 pessoas que se beneficiaram desse programa e nós cadastramos ele no Sebrae. E o Sebrae veio e fez toda uma apuração e isso, né, foi levado ao nível do estado do Rio de Janeiro, entre 92 cidades, e nós ficamos em primeiro lugar. E nós vamos representar o estado do Rio de Janeiro num prêmio nacional que vai acontecer dia 18 de maio, agora lá em Brasília. Então lá, dia 18 de maio, nós estaremos lá em Brasília, eu com toda a equipe lá da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Aqui quero mandar um abraço para todos os nossos servidores da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, lá o Raí, as meninas, que é a Viviane, enfim, todo mundo que trabalha na sala do empreendedor. Esse prêmio é deles, fruto do trabalho deles, eu estava ali meramente para representá-los, mas isso é deles, é um trabalho dos nossos funcionários da Prefeitura, dos nossos servidores. E dia 18 estaremos todos lá em Brasília, representando o estado do Rio de Janeiro. Um consultor do Sebrae disse que nós temos pontuação suficiente para, quem sabe, brigar por esse prêmio nacional. Então, imagina, né, Itatiaia aí aparecer, né, em noticiário do país inteiro recebendo esse prêmio aí. Então, a gente está numa expectativa muito grande e vamos botar na mão de Deus, quem sabe a gente consegue ganhar esse prêmio. O bacana é que isso tudo é sinal de resultados, como o senhor falou, trazer emprego, trazer empresas, gera oportunidade, emprego, qualificação, capacitação, tem que andar praticamente junto. Exatamente. Como que tá essa outra questão também, a questão de qualificação, né? O ensino, cursos, profissionalizantes, essa coisa toda, e a questão de geração de emprego. Se a gente tem um sinal positivo no desenvolvimento econômico, até com a sinalização de prêmio, isso tudo, significa que essa outra parte também começa a caminhar junto. Sim, a gente tem um programa, né, chamado Capacita Itatiaia, que a gente tem levado ele para todos os bairros da cidade. Inclusive levamos esse programa, né, para Maringá e Maromba também. No mês de março nós inauguramos lá 80 vagas de qualificação, vagas voltadas para a área do turismo, né, porque é a principal característica, né, de emprego e renda na região de Maringá e Maromba. Então levamos esses cursos lá, estivemos lá, né, fizemos uma cerimônia de abertura, estava bem cheio, a comunidade abraçou. As vagas quase que se esgotaram rapidamente, então sim, está sendo um sucesso e a gente está qualificando a mão de obra, porque isso a gente consegue entregar um serviço melhor, receber melhor o nosso turista e fomentar mais emprego e mais renda. A gente também agradece muito ao Senai, né? Esse ano, a partir do início de março, nós iniciamos, né, com 2 polos do Senai aqui em Itatiaia, um no Reinaldo, outro na Anelisa, né, com 2 cursos. Esse ano são 200 vagas. Para ano que vem nós já temos a programação de passar para 400 vagas, né, de curso de formação de mão de obra no Senai. E isso mostra, né, uma credibilidade, porque nós tivemos lá para fazer essa solicitação a Firjan, e a Firjan nos abraçou e esse ano nós demos início a esses cursos do Senai aqui. E calhou que esses cursos vieram num momento importante que a cidade vive, né? Eu não posso ainda falar sobre esse assunto por questões, enfim, de segredo industrial, né? Mas, né, já foi noticiado aí pelo país afora essas notícias de que a gente pode receber uma empresa, uma grande empresa que vai aí trazer milhares de empregos, né? Milhares de empregos. É uma notícia aí que, sem dúvida alguma, quando ela se concretizar, ela vai colocar Itatiaia em destaque no Brasil inteiro, porque talvez seja uma das maiores fábricas a nível Brasil que vão se instalar, né, aqui na nossa cidade. Então, quando tudo isso se concluir, né, e a Prefeitura tem participado de todas as reuniões, levado todas as documentações necessárias, dialogando aí, né, com essas pessoas a nível mundialmente, né, tanto na Inglaterra quanto na China. E a gente, né, espera que isso tudo se concretize e que realmente de fato aconteça, porque vai colocar Itatiaia em destaque no Brasil inteiro. Prefeito, quando a gente fala de crescimento, a gente também se esbarra na questão de segurança pública. Na nossa última entrevista, ficou faltando um assunto, que é a implementação de um sistema de, parece que, de monitoramento, enfim. Fala um pouquinho para a gente sobre essa questão. Nós já demos início, né, às instalações das câmeras na cidade, inclusive hoje mesmo está chegando muitas câmeras, porque são vários estilos de câmeras, né? A gente tem algumas câmeras que são aquelas câmeras que todo mundo conhece, que vão ficar no poste, tem umas outras câmeras que são no formato de alguns postes, tem as câmeras que vão ser colocadas nos pórticos de entrada da cidade, que são as câmeras para monitorar as placas de veículos, e a gente tem aquelas câmeras que elas fazem aquele giro em 360, que conseguem fazer busca até 2 km, né, de imagem da pessoa,
e as câmeras que fazem, né, o reconhecimento facial. Então a empresa já está instalando essas câmeras, já está instalando o sistema na cidade. Ela tem um prazo, se não me engano, acho que por volta de 60 dias para concluir a instalação dessas câmeras. Então já aí a população vai se deparar aí porque essas câmeras irão ser colocadas em todos os bairros de Itatiaia. Em todos os bairros, de Maringá, Maromba, Vila Maia, Vila Pinheiro, Vila Flórida, Jambeiro 1, Jambeiro 2, enfim. Essas câmeras irão ser colocadas em todos os bairros da cidade. Realmente a gente coloca, né, Itatiaia num passo muito importante na parte de tecnologia junto com segurança pública. A gente também está fazendo esse diálogo junto à Polícia Militar para que a gente tenha acesso aos dados, né, e aos programas da Polícia Militar com relação à identificação das pessoas, né, que estão aí com problemas na justiça, e os veículos também que estão aí sendo considerados foragidos, para que quando as nossas câmeras captarem esses veículos ou captar essas pessoas, lá na nossa central de monitoramento, que vai ser na rodoviária, né, a obra inclusive deve começar já nos próximos dias, lá desperte, soe um alarme, né, e os guardas municipais e o policial militar que vão ficar 24 horas monitorando a cidade, eles possam fazer a comunicação com as viaturas nas ruas e possam ir lá, de fato, fazer a apreensão dessas pessoas ou dos veículos ou do que quer que seja. A gente sabe que a segurança pública, ela trabalha quase em formato de rede, ela não é no âmbito municipal isolado, nem no estadual, nem só no federal. Nos últimos meses, Itatiaia, na verdade, é um crescimento assim, a nível regional, a violência no Brasil como um todo tem sido um destaque. O senhor acredita que com essa estratégia vai, não vou dizer reduzir, mas vai coibir, controlar, sem tentar favorecer o sentimento de segurança pública do cidadão de bem? Sem dúvida alguma, essas câmeras chegam para somar muito, né? Eu tenho certeza que ela vai coibir demais qualquer ato ilícito no município, porque a pessoa vai pensar 3 vezes, quando ela for cometer aquele ato ilícito, vai ter uma câmera filmando ela. Então ela vai ser rapidamente identificada. Então não tenho dúvida que essas câmeras chegam para somar muito. Também aqui quero dar uma notícia em primeira mão. Aqui no centro da cidade a gente tinha, né, um local, um destacamento da Polícia Militar, mas esse destacamento da Polícia Militar ele estava extremamente insalubre, antigo, não tinham condições de você colocar uma pessoa para trabalhar dentro daquele local, e nós fizemos uma parceria com a Polícia Militar, inclusive anuncio aqui em primeira mão, dia 8 de maio, já na próxima semana, acontece a licitação das obras de ampliação e reforma daquele espaço da Polícia Militar aqui no centro da cidade. Depois eu vou expor nas redes sociais como ficou o projeto, como vai ficar o prédio. Realmente ficou muito bacana, ficou muito bonito, inclusive, com uma boa iluminação, são várias salas, banheiros novos, enfim, para que os policiais militares possam trabalhar de fato com dignidade, num prédio novo e atender às necessidades da população e no local estratégico aqui no centro da cidade. Então a população pode ficar tranquila que nos próximos meses nós iremos inaugurar esse novo prédio da Polícia Militar aqui no centro de Itatiaia. E você que nos acompanha, continue aí junto, estamos com um bate-papo com o prefeito de Itatiaia, Caio. Participa, manda mensagem pelo nosso WhatsApp, 33523119, também pode mandar, curtir, compartilhar, mandar esse link dessa entrevista, desse bate-papo para os seus amigos, para os seus conhecidos. Fique à vontade de participar, assim como o Vivi Fernando também. O Silvio, parabéns prefeito pela gestão, está acompanhando a gente aqui. Pela gestão eficiente. Fernando mandou bom dia Fernando. Vivi, bom dia. Bom dia, prefeito Caio, da Ioná. Quero parabenizar o prefeito, quero parabenizar o excelente trabalho que está fazendo na nossa cidade, em especial a saúde, que hoje temos um hospital transformado. Obrigado, Ioná, pela mensagem. Simone, como denunciar? Boa pergunta, e já vamos para o próximo assunto, a questão da lixo. Aqui fala, como denunciar o problema dos cavalos dos cavalos nas ruas, revirando os lixos nos terrenos baldios e também pela cidade, os cachorros. E aí a gente entra no assunto da coleta de lixo, que no último bate-papo o senhor falou que estava em processo de mudança. Isso. Como é que está essa questão? Obrigado, Simone, pela sua participação. Simone, obrigado pela pergunta, uma excelente pergunta. Inclusive, as câmeras, nós também estamos muito ansiosos, que eu acho que com as câmeras a gente vai também conseguir coibir
muito dessas questões que as pessoas jogam entulhos em qualquer lugar da cidade, em qualquer local. Essa questão dos animais também, as câmeras vão ficar monitorando isso, para que a gente possa chegar nessas pessoas que, né, soltam esses animais, que soltam esses animais de grande porte pela cidade, e a gente possa identificar rapidamente essas pessoas e chegar até elas e aplicar uma multa ou minimamente dialogar com essas pessoas. E a mesma coisa com relação ao lixo, aos entulhos que as pessoas muitas vezes jogam de forma desordenada na cidade. Eu tenho certeza que as câmeras também irão auxiliar muito essa parte. E sim, né, no mês de março nós fizemos o processo licitatório com relação à capina e à roçada da cidade como um todo. Inclusive vieram mais de 20 empresas participar desse processo licitatório. Essas empresas já estão iniciando agora. No mês de abril iniciou a empresa de Penedo, na semana passada iniciou a empresa que vai fazer a parte do Campo Alegre, também iniciou a empresa que vai fazer a parte do Jardim Itatiaia, no final de março iniciou a empresa que está fazendo aqui a nossa região do centro, enfim, então nós iniciamos novos contratos de capina e roçada, contratos esses num novo formato, num formato onde a gente vai ter uma facilidade de cobrar e fiscalizar melhor como essas empresas estão trabalhando, com programação diária, e a gente vai poder fiscalizar melhor para que elas entreguem um serviço melhor de capina e roçada na nossa cidade. A gente viveu um momento muito delicado agora no final do verão, muita chuva, muito sol, e isso o mato cresce muito rápido no momento que nós estávamos trocando todas as empresas da cidade, então a gente pede desculpa à população, realmente o mato cresceu um pouco além do que devia ter crescido, mas as empresas já iniciaram e vocês podem ver diariamente nas ruas, as empresas já estão trabalhando para que a gente em poucos dias a cidade volte à normalidade, para que ela fique sempre limpa e que a gente quer que ela seja uma cidade limpa, extremamente limpa, porque é o que a população merece e precisa para ter uma qualidade de vida. Com relação ao nosso outro problema, que é um problema muito grave que nós vivenciamos no final do ano e vivenciamos na época do carnaval também, que é com relação à coleta do lixo doméstico, como eu me pronunciei aqui no mês passado, que nós iríamos fazer o processo licitatório e a mesma coisa. O processo licitatório já tem data, dia e horário, ele vai acontecer, salvo engano, agora, não sei se é o dia 11 ou dia 12 do mês de maio, para que a gente possa escolher aí a nova empresa de coleta urbana, de coleta de lixo doméstico na nossa cidade. Nós estamos ampliando esse contrato, hoje a gente tem 3 caminhões, estamos passando para 4 caminhões e também estamos aumentando a tonelagem dos caminhões, que vão fazer o recolhimento desse lixo pela cidade. A gente que gostaria de trocar do dia para a noite, mas não é assim, a gente tem que cumprir um processo licitatório, a gente tem que cumprir regras da administração pública, mas também não é um edital fácil de ser feito, mas aqui agradecer a toda a equipe da licitação da Prefeitura, Secretaria de Obras, Procuradoria, Controladoria, que se mobilizaram para fazer esse processo, e ele já vai acontecer já nesses próximos dias, e quem sabe já na minha próxima entrevista já vem aqui para inclusive dizer qual será a nova empresa que vai conduzir o lixo doméstico da nossa cidade pelos próximos anos, e a gente vai estar lá junto, conferindo, fiscalizando, porque esse atual contrato é um contrato muito antigo, o atual contrato de coleta de lixo doméstico da cidade é muito antigo, ele, salvo engano, está com quase 6, 7 anos de existência e a gente está com muita dificuldade aí. Eu lembro que no começo do mandato o senhor inclusive cobrou a empresa chegou a colocar carros novos na cidade, sim. E mesmo assim, com o tempo, e também a questão de ser suficiente para a nossa demanda. Exato. O senhor falou que a logística de levar o lixo, voltar o lixo... Exatamente. Inclusive essa semana, não sei se o senhor soube da matéria, que tombou um caminhão, se eu não me engano, da cidade de Porto Real. O caminhão saiu da cidade de Porto Real, coletou o lixo, tombou na Dutra, fechou a Dutra quase a tarde toda. Porque o que acontece, né? Aqui no sul fluminense só existe um local onde você pode fazer o descarte desse lixo doméstico, que ele fica na estrada lá em Barra Mansa, indo para Bananal. É o único local. Todas as cidades elas levam lixo para lá. Com a gente é a mesma coisa. Então nós identificamos que quando a gente tem um caminhão pequeno, ele rapidamente coleta o lixo no bairro, ele vai ter que ir lá em Barra Mansa, descartar o lixo e voltar. Então ele perde muito tempo com isso. Então, inclusive, nós aumentamos a tonelagem desse novo contrato para que o caminhão possa circular mais aqui dentro da cidade e ir menos lá fazer o descarte do lixo lá em Barra Mansa e voltar. Alcimar Moraes. Bom dia, é verdade que não vai ter exposição da cidade? Gostaria de saber, será que vai ter festa do aniversário da cidade? Essa pergunta você vai saber, ou melhor dando a resposta, só daqui a pouco. Vamos ficar no suspense. Maiara, nosso prefeito arrasa, Deus continue abençoando grandemente.
Beleza, essas são as perguntas do Instagram. Prefeito de Saúde, vamos começar a falar sobre Achei que você ia falar da festa da cidade, não, mas vamos falar de saúde. Nós vamos deixar para o final. Será que vai ter festa? Onde que vai ser? Tá todo mundo curioso. Exatamente. Eu também estava curioso. Foi a primeira pergunta que eu fiz quando ele chegou aqui na rádio. Prefeito, vai ser... Enfim, daqui a pouco você descobre, continua sintonizado. Saúde pública, como que tá? Primeiro, a questão dos serviços. A gente aqui na rádio, né, recebe sempre muita demanda. Sempre tem aquelas questões pontuais. Médico, remédio, exames, enfim, por partes. Vamos primeiro falar do hospital, como que tá a questão, tinha algumas ações em andamento da última vez, tinha reformas, enfim, como que estão os trabalhos? Sobre o hospital, inclusive, nós iremos inaugurar agora, dentro do mês de maio, até o final do mês de maio, nós iremos inaugurar mais 8 leitos no hospital. Isso é um dado muito importante. Nós iremos inaugurar mais 8 leitos no hospital, porque o nosso hospital hoje ele tem uma quantidade de leito muito pequena. Então, muitas das vezes, a gente tem que pedir ajuda e socorro para outras cidades para a gente conseguir dar uma atenção aos nossos pacientes que precisam ficar internados. Então, nós estamos ampliando em mais 8 leitos. Nós identificamos alguns locais ali no hospital que eles estavam, né, sem utilização, sem uso. Então, nós ampliamos esses leitos para esses locais. Então, em breve, a população vai poder conferir. Os leitos ficaram muito bonitos, né? Está lá para que a gente possa acolher esses pacientes de uma forma aconchegante, para que eles tenham, né, uma estada enquanto estão ali necessitando de atendimento médico, um conforto e uma qualidade no atendimento. Também divulguei, né, nessa semana, nós estamos colocando piso no hospital como um todo, né? O hospital tinha aquele chão preto, aquilo muito antigo, aquilo passa uma visão muito feia, muito negativa. Você já vai no hospital ali debilitado e você ainda se depara com aquela questão daquele piso preto pesado. Então a gente está colocando, né, lá um piso de boa qualidade, um piso claro. Mas aquilo não é só beleza, aquilo lá também tem uma questão ali por trás, que é uma questão sanitária. Hoje a vigilância sanitária, através da RDC ponto 50, ela exige que você tenha esse piso, um piso de fácil limpeza, para que você não deixe acumular ali sujeiras que vão acumular bactérias, vão acumular vírus que podem inclusive infectar os nossos pacientes que estão ali se utilizando do hospital e os pacientes que principalmente que estão internados ou fazendo algum exame ou fazendo uma cirurgia. Então, por isso que nós estamos colocando o piso no hospital como um todo, por 2 motivos. O motivo de a gente acolher melhor a nossa população, que merece ter o melhor atendimento possível e merece ter o melhor hospital possível. E a segunda questão é com relação realmente à parte sanitária do hospital. Então, nós estamos cumprindo uma demanda da vigilância sanitária, que é colocar um piso de fácil limpeza para que não acumule bactérias e vírus no hospital. Inclusive, prefeito, sobre esse assunto, a Edinalva, ela pergunta para a gente o seguinte: meu nome é Edinalva, preciso muito falar com o prefeito sobre um remédio controlado do meu filho. Ele é tarja preta, não vou falar o nome. Ontem eu fui pegar meu remédio, não tenho remédio. Não posso ficar sem esse remédio, eu tenho problemas. Me perdoa, mas não tenho condição de comprar para o meu filho, que é especial, é a moradora da Vila Odete. E aí a gente entra na questão de medicamentos, como que está essa questão, e falando também da moradora. Edinalva, essa é uma questão, uma pergunta assim que eu inclusive vou querer falar sempre aqui na rádio, Lucas. Os medicamentos, eles são divididos em obrigação. Obrigação do município, né, do município de Itatiaia, obrigação do governo do estado, alguns medicamentos até de obrigação do governo federal. Na terça-feira mesmo eu estava conversando isso com alguns prefeitos, eu fui numa reunião lá no Rio de Janeiro, a gente estava falando sobre isso. E aqui em Itatiaia não é diferente. Os medicamentos que são de responsabilidade da prefeitura de Itatiaia comprar, esses medicamentos vocês podem ir em qualquer unidade de saúde, pode ir aqui no nosso centro de atendimento farmacêutico, que vocês irão encontrar esses medicamentos. Mas, infelizmente, os medicamentos que são de responsabilidade, principalmente do governo do estado, esses medicamentos estão faltando e faltando muito. E, infelizmente, esses medicamentos são os medicamentos como esse. Medicamentos controlados, medicamentos que a gente chama de medicamento de alto custo, né? A gente, inclusive, chama, eu vou lá no polo de alto custo para fazer meu cadastro, para receber o meu medicamento. É isso, esses medicamentos eles vêm do governo do estado e todo mundo está acompanhando pela televisão o que está acontecendo com o governo do estado. Hoje a gente não tem nem governador e infelizmente está acontecendo um desabastecimento, não é só em Itatiaia, em todas as outras cidades. Na terça-feira, quando eu estava lá em reunião com os outros prefeitos, estavam todos se queixando disso. Inclusive a gente estava até dialogando lá, estava todo mundo chegando num consenso da gente alugar uma casa ou pegar um outro local e um local vai ser só para pegar remédio que é responsabilidade da prefeitura e no outro local só medicamentos de responsabilidade do governo do estado.
Porque as pessoas acabam olhando, pô, é o prefeito que não comprou o remédio, é o prefeito que não colocou o remédio lá. Mas não, esses medicamentos que estão em falta são medicamentos de responsabilidade do governo do Estado. E, infelizmente, diante do que nós estamos vivendo do governo do Estado, esses medicamentos estão faltando mesmo. O que a gente faz é cobrar, a gente está ligando. Em alguns casos, a gente está tendo que adquirir esses medicamentos. Em casos mais graves, a gente faz a própria aquisição desses medicamentos, porque a gente tem que se sensibilizar e tem que correr atrás para resolver os problemas. Era isso que eu ia perguntar. Em casos excepcionais, se existe a ausência do Estado em fornecer um medicamento, o município com recursos próprios. Sim. Lógico, mediante a processo e a justificativa, mediante por processo, exemplo, o Estado não forneceu. Exatamente. A prefeitura pode comprar, também requer um processo, não pode simplesmente ir na farmácia e comprar. Exato. Então, ela pode comprar para fornecer. Ela está agradecendo, prefeito. Muito obrigado, porque eu também tomo remédio. Cheguei ontem, ela fala que não tinha o remédio. Obrigado. Inclusive, algumas pessoas estão até procurando a Defensoria Pública. A Defensoria Pública até faz um documento, né? E isso também nos respalda também um pouco. Mas é isso, infelizmente a gente está vivenciando esse problema, né, junto ao governo do Estado, que a gente espera que se resolva o mais rápido possível, porque já de fato começa a nos atingir, não só na questão de medicamentos, como em outras áreas, né, não só da Prefeitura de Itatiaia, como de todas as outras prefeituras. Antes da gente passar para o próximo assunto, com relação à saúde pública, é muito importante a gente falar, daqui a pouco a gente está aí passando, tivemos o verão a gente fala da dengue e no inverno a gente fala das gripes, é sempre assim, né? Como que está essa questão, prefeito? A gente tem bastante contato com o pessoal de vacinação, essas doenças, eu esqueci o nome que se fala, sazonais ou não sazonais. Estão controladas na cidade, não estamos vivenciando, graças a Deus, nenhum surto de nada. Como que tá isso? Não, graças a Deus a gente não está vivenciando um surto de nada. A gente, inclusive, vai fazer algumas campanhas de vacinação um pouco mais agressivas, porque no dia a dia as pessoas buscam um pouco. Então, aqui faço um apelo: procurem as unidades de saúde, procure o posto de saúde mais perto da sua casa. Vacinem-se, importante você se vacinar, levar sua família para vacinar, porque no dia a dia a procura está baixa, mas quando a gente faz uma ação, a gente, 15 dias atrás nós fizemos uma ação num sábado nós vacinamos 800 pessoas. Mas isso não é justo, prefeito, porque aí quem não é do público-alvo tenta tomar a vacina, que nem eu e o senhor. Eu fiquei sabendo que regra, eu e o prefeito fomos no mesmo dia tentar convencer o pessoal para tomar a vacina. Ou seja, a gente é um bom exemplo. Porque a gente chegou lá, o pessoal falou assim, o Lucas, o prefeito acabou de sair daqui e estava que nem você, tentando fazer com que a gente... Porque a gente não é do público-alvo, a vacina da gripe, por exemplo, ela é destinada nessa primeira fase. Sim. Lógico que tem outras fases e que no final eles disponibilizam para a população no geral. E aí elas falaram assim, o prefeito também esteve aqui, tentou tomar a vacina, mas vocês ainda não estão no público-alvo. Falei assim, tá bom. Abaixei a cabeça e falei assim, pô, mas tem tanta gente que não vem tomar, por que a gente não pode tomar? Não, tem gente que quer tomar e tem gente que, infelizmente, como o senhor falou, o público-alvo acaba que não se adere à campanha, né? Inclusive, nessas festas que nós teremos aí nas próximas semanas, nós vamos fazer ações de vacinação para tentar, né, ampliar a nossa vacinação, ampliar a cobertura e evitar, de fato, né, essas gripes aí graves aí que provocam as internações, que isso não é interessante para ninguém. Teve uma moradora que perguntou aqui, a Vivi, nossa cidade vai ter CTI? Sim, esse é um assunto que eu gostaria de falar aqui, inclusive de uma outra entrevista, mas sim, o processo está praticamente pronto. A gente deve iniciar o processo licitatório ainda nesse primeiro semestre e quem sabe no segundo semestre a obra já comece. Né? Mas sim, sem dúvida, esse é o nosso maior sonho. Eu até me emociono por falar disso, a gente tem um objetivo muito grande, o nosso maior objetivo é fazer o CTI aqui em Itatiaia, porque hoje a gente ainda precisa de Resende, precisa de Volta Redonda, precisa do Rio de Janeiro, mas assim a gente vai conseguir e vamos colocar o CTI aqui em Itatiaia sem dúvida alguma. Obrigado, Vivi. Fez o prefeito ficar até emocionado com a pergunta. Mas, prefeito, sobre saúde, tem mais alguma questão que o senhor gostaria de salientar ou podemos passar para a educação? Não, saúde, enfim, vai ter inauguração do nosso centro de imagem, muito em breve aqui no centro da cidade. A Casa da Mulher também está terminando a reforma. A Casa da Mulher também está quase no final, né? A ampliação e reforma da Casa da Mulher, que também vai receber novos equipamentos. E esse centro de imagem aqui no centro da cidade vai ser muito importante para tirar as pessoas de dentro do hospital, que hoje as pessoas fazem muitos exames dentro do hospital, então as pessoas vão fazer exame num outro local e vai movimentar mais aqui o centro, sem dúvida alguma. Está ficando bonito demais lá a obra, eu acho que as pessoas vão tomar um susto quando elas entrarem dentro desse centro de imagem, que elas vão achar que vão estar num grande hospital particular, mas não, aquilo é SUS, aquilo é feito para vocês, é feito para a sua família,
porque a gente merece ter o melhor atendimento. Antes de inaugurar, se quiser convidar a gente para ir lá claro, dia, com ver certeza. como é que é, conhecer, pedir para assessoria, convidar a gente, que a gente apresenta, mostra o espaço, faz um tour lá com o prefeito. As pessoas vão ficar assustadas quando entrarem, falar, gente, mas isso aqui é particular? Não, aqui é SUS, Educação, não é SUS, tem que ser feio, não é isso. Educação, lá, a Dinalva fala, não tem que falar do hospital, o hospital tá muito bom, tá excelente. Nossa, a gente chega lá, é bem recebido, mas que Deus abençoe. Obrigado, Dinalva, pela sua participação. Tem aqui a pergunta falando sobre creche. Cadê? A moradora perguntava sobre vagas em creche. Bom dia, prefeito. Marechal Jardim, não parece o nome. Ana. Bom dia, tudo bem? Gostaria de saber do prefeito quando vai chegar funcionários na creche do Marechal Jardim, pois preciso trabalhar urgente e preciso dessa vaga. Infelizmente, meu filho está na fila de espera por falta de funcionários, principalmente no berçário. Por favor, prefeito, ajuda a gente nessa questão. Eu agradeço. Na verdade, a população tem visto, nós estamos fazendo reforma das nossas escolas, tem algumas escolas que elas estavam há mais de 50 anos sem reforma, a gente está fazendo reforma, e em algumas escolas nós estamos fazendo reforma e ampliação. Inclusive nas unidades que a gente chama de unidades ali onde berçário, maternal 1, maternal 2, essas unidades nós estamos fazendo a revitalização delas e a ampliação, para que a gente possa disponibilizar mais vagas para a população. A gente ainda tem uma fila de espera, essa fila de espera, hoje existe uma regra com relação a ela, as pessoas me pedem muito, poxa, me coloca meu filho, passa meu filho na frente. Não posso passar filho de ninguém na frente. Inclusive esses dados da fila de espera são dados transparentes, a gente está sempre remetendo aos órgãos de controle. Então, assim, o que a gente pretende fazer nos próximos anos é continuar esse processo de reforma e ampliação das nossas unidades escolares para que a gente possa ampliar o número de vagas disponíveis. Agora, quando a gente começa a fazer investimentos na educação, como nós fizemos no ano passado, na questão do material escolar, do uniforme escolar, a gente vem melhorando a merenda ainda não chegou aonde a gente quer chegar, a merenda ainda claro que ela melhorou muito, mas ainda ela não é o que a gente sonha, mas isso gera uma credibilidade. A nossa educação, inclusive, ano passado, em apenas um ano, nós saímos do selo bronze para o selo prata com relação à alfabetização. E o que aconteceu esse ano foi que nós tivemos também um grande número de pessoas que migraram do ensino particular para o ensino público. Esse ano de 2026, nós recebemos centenas de novos alunos. Foram diversos novos alunos que entraram na rede municipal. Eu agradeço isso, eu vejo isso com bons olhos, porque mostra que a população hoje confia mais na nossa educação. Mas isso também gera novas responsabilidades, mais compromissos financeiros com as escolas. Então, o que nós iremos fazer nos próximos anos, até porque nós fizemos um processo seletivo para a contratação de novos profissionais. Quando eu assumi a prefeitura no ano 2025, existiam-se empresas que contratavam pessoas para trabalhar nas escolas. Quando eu assumi a prefeitura, essas empresas elas já não estavam mais na prefeitura, inclusive várias dívidas foram deixadas com relação a essas empresas. Mas hoje eu optei por fazer o processo seletivo, estamos constantemente contratando mais professores e mais profissionais para as nossas escolas, e o que nós iremos continuar a fazer nos próximos anos? Continuar reformando e ampliando as nossas atuais unidades escolares. Nós temos uma meta que é, quem sabe, chegar ao final de 2028 com 20 unidades escolares, nós temos 24, e a gente chegar com 20 unidades escolares totalmente reformadas e ampliadas. Isso é uma meta, não sei se eu vou conseguir cumprir essa meta, mas é uma meta que nós queremos chegar até o ano de 2028 com essas escolas reformadas, porque nossas unidades escolares, infelizmente, estão em condições muito precárias. Marcelo Batista, prefeito, você está fazendo um bom trabalho, porém preciso de algo mais. Precisamos de harmonia entre vereadores e prefeito. É necessário essa harmonia para a cidade continuar evoluindo. O prefeito precisa estar nas ruas, ouvindo o povo, corpo a corpo é fundamental. E aí, prefeito, como é que está o contato com o povo e com os vereadores, que são os representantes do povo? Não, sem dúvida alguma. A gente ontem mesmo estava lá acompanhando de perto a montagem da nossa festa do trabalhador, que foi acontecer no Campo Alegre. Fiquei lá conversando com as pessoas um tempão, ouvindo, batendo um papo. Gosto também de estar sempre nas igrejas, conversando com as pessoas, onde a população está. Eu gosto muito de estar perto, ouvindo. A mesma coisa com os vereadores, a gente sempre, diariamente, fala com quase todos. A gente está sempre tentando realmente ter o melhor diálogo, ter o melhor caminho,
Porque quando o legislativo e o executivo caminham juntos, quem ganha é a população, sem dúvida alguma, a cidade quem ganha, até porque a cidade tem muita pressa de evoluir, a cidade tem muita pressa para que as coisas aconteçam e realmente a gente precisa estar sempre unido. A prefeitura com a Câmara Municipal, muitas das vezes a gente tem que deixar as questões políticas passadas de lado e olhar para frente e olhar porque a cidade precisa de nós. Nós somos eleitos, né? Tanto o prefeito quanto os vereadores, nós somos eleitos para que a gente possa entregar o melhor sempre para a população. E é isso que a gente tem buscado fazer. Quando acontece alguma divergência, é sempre a gente tentar conversar, dialogar e chegar num consenso para que as coisas andem, porque a população precisa de nós. Inclusive, mando um abraço aqui a todos os vereadores, funcionários da Câmara, e a gente caminhar sempre juntos. Agora, esse mês de maio está se aproximando das festividades da cidade, né? Então é um momento muito oportuno realmente para estar sempre todo mundo junto e fazendo acontecer junto. Marcelo, o prefeito está fazendo um bom trabalho, mas uma observação, rever as lideranças, os secretários também têm que estar perto do povo e do serviço. Claro. Aí, ó, da mesma forma que os senhores secretários também. Graziele, você está fazendo um excelente trabalho, obrigado, Graziele. Muito obrigado também. Marlene, bom dia, Caio, Deus abençoe. Terezinha, parabéns, que Deus continue abençoando. Carlos, prefeito, sobre a falta de remédio de ansiedade, faz algum tempo a pergunta basicamente... É o mesmo caso da moradora. Da Edinalva. Regina, parabéns, que Deus continue abençoando sua trajetória, excelente trabalho no hospital, estava necessitando de melhoras... enquadramento da Lei 15.326 no município de Itatiaia. Deise. Prefeito, parabéns pelo seu trabalho. Mas do que lei é essa? Vai ser difícil a gente saber. O prefeito 15.326 vai ser difícil a gente saber de número, né? Com relação aos agentes comunitários de saúde? Gostaria de saber de cabeça, quando será o enquadramento da Lei 15.326. Fala pra gente aí, Deise. Eu não sei Faz se pelo menos a súmula da lei pra gente lembrar. Comunitário de saúde ou alguma eu questão também auxiliar de creche. Me foge a mente. Mais remédio. Por que tá faltando medicação? Fluoxetina. Isso a mesma mesmo, fluoxetina. Eu sei até de cabeça. A Dalma falou que já tomou vacina, que ela é do público-alvo. Que bom, Dal. Dá o exemplo. Um abraço pra Dalma, pro Félix, pro Alex. Estamos esperando a CTI. Prefeito Caio vai pôr segurança na festa do Campo Alegre. E agora a gente já vai entrar no assunto que eu estou curiosíssimo para saber se vai ter festa na cidade, porque o pessoal tá falando que não vai ter. Claro, o pessoal que vai mandou ter. mensagem falando que não tinha. Fala pra gente, prefeito, aniversário da cidade. Tem a festa do trabalhador que acontece amanhã, nesse sábado, Esse no sábado, sábado, lá amanhã é um feriado, É. sábado a partir das 16 horas, DJ Exato. Prado, Vinicim E o Diogo Sena. Sena. Ano passado foi um sucesso essa Isso aí. festa, esse ano também será um sucesso essa festa, não tenho dúvidas. A gente, inclusive, ontem eu estava lá olhando, a gente fazendo toda uma reforma na praça, o chafariz voltou a funcionar, a gente estava com um problema elétrico no chafariz, conseguimos achar o problema e conseguimos fazer o chafariz voltar a funcionar. Então, eu vou estar lá também andando, conversando com as pessoas, batendo um papo com todo mundo. A festa vai ser um sucesso. Inclusive, também vou fazer um pedido aqui também aos comerciantes em volta. No dia 9, no sábado que vem, vai acontecer a corrida lá na Praça do Campo Alegre também. São 800 vagas, né? Inclusive, a inscrição é amanhã 4 da tarde. As pessoas têm que ficar atentas na inscrição para essa corrida, porque as pessoas da região inteira vão se inscrever. Então, ela deve acabar ali em 2, 3, 4, 5 minutos. Vão acabar essas 800 inscrições. E semana que vem, são 800 pessoas que irão correr e essas pessoas elas não vão sozinhas, elas levam seus familiares, levam o namorado, o marido, o filho, a filha. Então, para os comerciantes da região do Campo Alegre, Jardim Itatiaia, se prepararem, porque vocês vão receber um grande fluxo de pessoas nas padarias, nos mercados. Enfim, todo mundo tem certeza que antes e depois da corrida vai procurar vocês, então todo mundo fica aberto para domingo que vem, para sábado que vem, dia 9, que a corrida vai ser um sucesso também. Mas com relação à festa da cidade, sim, claro que vai ter festa da cidade. Claro que a festa da cidade ela vai sofrer uma alteração, mas uma alteração muito positiva, que eu tenho certeza que ela vai atingir o seu objetivo, porque a festa da cidade ela é feita para a família de Itatiaia. A gente quer fazer uma festa da cidade para a família de Itatiaia. A mudança que vai acontecer é no local, porque onde acontecia a festa nos últimos anos, eu sei que a festa já aconteceu em diversos outros locais, mas nos últimos anos ela vinha acontecendo na Fazenda Aleluia. Mas lá aquele espaço não é da prefeitura, aquele espaço é um espaço privado. E, inclusive, no final do ano passado, os proprietários daquele terreno deram entrada na prefeitura e lá vai se transformar num condomínio, lá vai se transformar num loteamento, tanto da parte comercial quanto da parte de moradia.
Inclusive, nessas últimas semanas, eles já conseguiram até algumas licenças ambientais aí em órgãos estaduais. Parece que na semana que vem já irão dar entrada na prefeitura até de como vai ficar esse condomínio. Então, aquele espaço onde a gente fazia a festa da cidade, lá vai virar um espaço de moradia, porque os proprietários daquele local, eles vão investir naquele terreno que não é da prefeitura. E aí nós tivemos, né, que procurar um outro espaço, não só para esse ano, como para os próximos anos. E aí nós ficamos na dúvida, algumas pessoas, vamos fazer essa festa no centro. E aí a gente teve a ideia de levar essa festa ali para o campo do Jardim Itatiaia, né? Lá muitas pessoas conhecem como Campo do Coroa de Ouro, e a gente vai levar a festa da cidade para lá. Nós vamos fechar todas aquelas ruas ao redor do campo, então é um espaço de 6.000 metros quadrados. O espaço, nós vamos tirar também a tela do campo, vamos até aproveitar para revitalizar aquela tela em volta do campo, vamos tirar a tela do campo, vamos fechar as ruas em volta, para que ali aconteça a festa da cidade, uma festa num formato muito bacana. Vão ser 5 dias de festa, com show gospel. Eu ainda não posso anunciar as atrações, mas é show gospel, show sertanejo, show de pagode, um show de piseiro e também é um show de uma banda católica muito famosa, né, que eu acho que, se não me engano, assinou o contrato ontem. Então serão 5 dias de festa, começa na quinta, vai até a segunda-feira, que é o dia 1º de junho, é uma segunda-feira. Inclusive no dia 1º de junho nós vamos fazer um grande bolo lá, vamos cortar um bolo, vamos cantar um parabéns para a cidade, vai ser um evento muito bacana. Nós já conversamos com os vizinhos, com os moradores ao lado. A festa é uma festa voltada para a família e vocês vão se surpreender com algumas atrações que nós vamos anunciar. É importante para as nossas crianças, inclusive as crianças vão ficar muito felizes com uma atração que nós iremos divulgar. Eu ainda não posso falar sobre isso, mas vou falar nos próximos dias. Os shows também estão uma linha de show bem bacana, com área coberta, com uma grande estrutura de segurança, enfim, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito desse novo formato, um formato voltado para a família itatiaense. E esse é o nosso objetivo. A família itatiaense estará num local seguro, aconchegante, com uma boa estrutura para ver um bom show, e eu tenho certeza que todo mundo vai gostar, e quem tem criança em casa ainda vai gostar um pouquinho mais, mas eu vou anunciar isso nos próximos dias. Então vamos ficar na expectativa, Gente, estamos quase chegando para a reta final. Gostaria de agradecer a participação do prefeito. Tem uma última pergunta aqui da Vivi. Está perguntando sobre falta de professor nas escolas. No Ana Gregory parece que está faltando professor de matemática, prefeito. Eu saio daqui e verifico com relação à Secretaria de Educação o que está faltando, se realmente um professor de matemática, um professor de geografia e de história. A gente precisa ver, às vezes é uma questão pontual, às vezes o professor teve algum problema e a gente tem que repor. Mas lembrando, a administração pública ela tem uma burocracia, eu não consigo, né, se o professor ele saiu, eu não consigo no dia seguinte repor esse professor. A gente tem que ir lá no nosso processo seletivo, convocar essa pessoa ir na prefeitura, dar entrada em documentação, fazer os seus exames e começar a dar aula. Então isso leva um tempo, são as burocracias da administração pública que a gente tem que cumprir, mas fica aqui o meu compromisso de sair da entrevista, ligar para a Secretaria de Educação e procurar saber essa informação lá da nossa querida escola Ana Elisa Gregory. Enquanto o prefeito vê os alunos, abraços aí para mandar para o pessoal nas considerações finais. Verdade. Prefeito, concurso público, já que a gente falou de professor, e aí como é que estamos aí na luz do fim do túnel? Tem uma luzinha lá brilhando? Assim, né, eu não posso dar data, né, ontem inclusive teve uma reunião na prefeitura porque é muito burocrático você fazer um concurso público, a gente teve que levantar todas as demandas de todas as secretarias, checar, né, nos últimos anos alguns cargos, algumas carreiras na prefeitura foram extintas, algumas legislações, né, que extinguiram algumas carreiras, então a gente teve que fazer todo esse apanhado, é um trabalho bem moroso, mas eu acredito que a gente deve anunciar já esse concurso público, que ele vai acontecer esse ano, então as pessoas têm que se preparar. Esse ano de 2026 nós teremos concurso em Itatiaia. Bacana. As pessoas precisam começar a se preparar, principalmente para a área da educação, saúde e guarda municipal. É importante as pessoas saberem disso. A área da saúde, educação e guarda municipais serão os pilares desse concurso público que vai acontecer no ano de 2026. Antes do prefeito encerrar, eu tenho a palavra-chave do Cine Show Resende, promoção aqui da Rádio Itatiaia FM. A palavra-chave é Prada. Por que Prada? Por causa do filme que está entrando em cartaz. Então, a partir de agora, manda pra gente pro nosso WhatsApp 3352-3119. A palavra-chave é Prada. Mandou a palavra-chave, daqui a alguns minutos, a gente terminando o nosso bate-papo, o estúdio volta da Rádio Itatiaia FM com o programa pro sorteio, tá? A palavra-chave é Prada.
Vamos ver se o pessoal vai mandar certinho, não vai confundir com qualquer outra palavra, menos Prada. Tá bom? Participa, manda mensagem pra gente. Prefeito, agora seus alôs, seus abraços e as suas considerações finais. Obrigado a todos aí que nos assistiram pelas redes sociais, as pessoas que nos acompanham ouvindo a rádio. Obrigado a vocês aí que interagiram. As perguntas que são sempre pertinentes, é muito importante a gente ouvir. E a rádio faz esse contato, né? Esse contato, né, de aproximar o gestor público das pessoas. Então eu fico muito satisfeito, Lucas, de estar sempre aqui. Obrigado pelo espaço. Espero voltar agora no mês de maio já com mais novidades com relação aos serviços da cidade, mas também para a gente voltar para falar da festa da cidade, falar das atrações. Falar dessas atrações voltadas para as crianças que vai ter a nossa festa. Enfim, são coisas muito positivas que a gente tem, né, não tenha dúvidas que vai dar muito certo. E o aniversário da cidade está chegando. A gente também quer fazer algumas ações voltadas para o aniversário da cidade. Fica um assunto aqui para a gente falar na outra entrevista também com relação às nossas áreas de lazer, também, que é um projeto que nós estamos lá tirando do forno, que em breve a gente vai começar a fazer um grande investimento, né, nas áreas de lazer da cidade. Que iremos começar esse ano a investir nas áreas de lazer. É algo que, andando pelas ruas, eu escuto muito, as pessoas me pedem muito esses investimentos nas nossas áreas de lazer, mas nós tínhamos uma prioridade, que é começar pela saúde e pela educação. E como nós estamos fazendo os devidos investimentos na saúde e na educação, agora nós iremos também começar a investir na parte de infraestrutura do município. Tem coisas importantes também na parte de infraestrutura viária, enfim, bastante coisa boa para a gente falar na próxima entrevista. O pessoal participou pela sua rede social. Mandar um abraço aqui, o pessoal aqui, o Bento, a Ional, o Diego, a Jennifer, a Sandrinha, o Joel, a Maíra, o Thiago, a Marie, enfim, todo mundo que mandou um abraço pra gente aí, a gente fica feliz. Obrigado pela participação. É isso aí, gente. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado, prefeito. Estamos sempre aqui de portas abertas, sempre com novidade. Fofoca, pode trazer, tá? Sim, a rádio, claro. A mídia vive disso. Então, ao invés do povo ficar falando, a gente vem aqui e a gente dá a notícia em primeira mão. Verdade. A todos um grande abraço. Continue acompanhando a nossa programação. A palavra-chave é Prada. Participa da promoção. Até o próximo podcast, até a próxima entrevista. Gente. E se você não pôde acompanhar do início, é só você acessar nossa rede social, nossa página também lá no YouTube e conferir a entrevista na íntegra. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau.